agradecendo nosso Papai do Céu por esse dia maravilhoso. Vamos agradecer? Ai, Deus, muito obrigado, Jesus, pelo teu amor, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado porque tu és bom, Pai, em todo tempo tu és bom, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por mais um dia, nós te agradecemos porque nós acordamos, nós te agradecemos, Pai, porque nós temos fôlego para respirar. Isso é, os detalhes, olhar para os detalhes são motivos de gratidão, Pai. Olhar para os detalhes é o que nos faz permanecer gratos a Ti, Pai. Nós te agradecemos por isso, Jesus. Nós te agradecemos por isso, Pai. Pai, fala aos nossos corações hoje, aqui e agora. Não aquilo que nós queremos ouvir. Definitivamente não. Fala aquilo que Tu queres falar ao nosso coração. Muda o nosso coração, Pai. Muda o nosso coração. Muda a nossa consciência, nos faz entrar no estado de consciência sobre o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, por qual razão estamos fazendo. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa trazer essa palavra, para que essa palavra ela venha penetrar todo o nosso ser, nosso espírito, nosso corpo, a nossa alma, Pai. Que ela seja uma semente plantada e frutífera, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém, amém, amém e amém. Bom dia novamente. Como estamos? Acordaram bem mesmo, de fato? Acordaram bem, de fato? Hoje a gente vai falar sobre algo mais suave, mas ao mesmo tempo muito importante. Pra gente finalizar, cara, hoje a gente vai finalizar a nossa semana com chave de ouro. Hoje iniciamos a semana com finalizamos a semana com chave de ouro. Hoje nós vamos falar que o que você aceita na sua vida é o que você está dizendo que merece. O que você aceita na sua vida é o que você está dizendo que você merece. Inicio praticamente todos os devocionais, na sua maioria, com uma pergunta para a gente refletir no início. Tem alguma coisa aí na tua vida que você sabe que não deveria estar lá, mas você continua tolerando? Talvez um relacionamento que às vezes está te drenando e você fica porque talvez tenha medo de ficar sozinho, né? Medo de ficar sozinho faz a gente fazer coisas que talvez seja um comportamento teu que você repete e às vezes, ou na maioria das vezes, até se arrepende, mas não consegue mudar de verdade. Talvez seja uma situação que você reclama, que você murmura praticamente todos os dias, mas não tem feito nada, simplesmente nada para mudar. Talvez uma voz na tua cabeça que te diminui. Olha só, isso aqui é forte. Uma voz na tua cabeça que te diminui. Que você deixa ela te questionar. E a gente tolera as coisas por vários motivos. Alguns por medo, alguns por costume, outros por não acreditar que merece algo diferente. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que cada coisa que você tolera na sua vida é uma declaração silenciosa sobre o que você acredita que merece.
forte. Comenta aqui embaixo, ó, para você gravar isso. Vamos repetir isso. Cada coisa que você tolera na sua vida é uma declaração silenciosa sobre o que você acredita que merece. Vai guardando, vai captando, tá? Não é aquilo que você fala que merece. O que você prova com as suas escolhas que acredita que merece. Aquilo que você tolera. Vamos para a Bíblia, tá? Vamos para a Bíblia. Provérbios, hoje eu trouxe 2 versículos aqui. Provérbios, capítulo 4, versículo 23 e 25. Acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. Que os teus olhos... Que os teus olhos olhem para frente e que o teu olhar se fixe diretamente diante de ti. Guarda isso. Guarda isso. Romanos 12, versículo 2. Não se conformem com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que possam discernir a vontade de Deus, que é bom, agradável e perfeito. Não se conformem. E aqui nesse contexto, a palavra conformar em grego eu anotei aqui, é uma palavra um pouquinho difícil, mas schematizo, tá? Eu não sei grego ainda, tenho vontade, vou aprender um dia, mas a palavra é essa, que significa o quê? Ser moldado pelo padrão externo. Vão captando as informações, tá? Esse ser moldado aqui, no livro de Romanos, é ser moldado pelos padrões externos. O que Paulo estava dizendo para a igreja de Romanos? Para deixar o ambiente, para o ambiente externo não deixar com que eles fossem moldados. Naquela situação, o ambiente externo não poderia deixar, estava sendo maléfico, não estava sendo benéfico para a vida deles. Ou seja, você tem que escolher ativamente o que entra e o que fica em você. O ambiente também é uma arma poderosa para isso. E normalmente, as coisas que te moldam, as coisas que te afetam, as coisas que te abalam, elas começam no interno, mas a maioria delas está no externo. E aí a gente pode citar dezenas de coisas. Talvez uma discussãozinha com teu esposo, tua esposa. Talvez o teu filho, que não está vivendo a melhor fase. Talvez o teu trabalho. Cita aqui. Se você está aqui comigo, cita aqui. O que tu acha que está te moldando? O que tu acha que está abaixando a tua energia? O que tu acha que está diminuindo a tua frequência? Cita aqui embaixo, para eu entender mais ou menos. Salomão, quando ele escreveu o Provérbios 4, ele escreveu como um pai falando com o filho sobre as escolhas que definem, que moldam a vida. Nesse exato momento, Salomão, ele tinha colocado o coração no centro de tudo. Você se lembra quando eu falo que vem do coração? Por que eu boto a mão no coração? Por que eu falo sobre coerência cardíaca? Porque a soma das tuas decisões e sentimentos, ela vem do coração. E olha que interessante, Salomão, quando ele escreveu o capítulo 4, ele colocou o centro de tudo, o coração. Que interessante, cara. A Bíblia é maravilhosa. Por que? Aí eu pergunto, aí vem mais uma pergunta. Por que você deixa entrar no coração o que você tolera dentro de você? Por que você está você está tolerando isso?
Essa é a pergunta. Mais uma pergunta para você questionar. Se tu sabe que isso na tua vida é maléfico, se tu sabe que tu tá trabalhando muito teu coração, as tuas frequências, por que que você tá deixando isso aí entrar no teu coração? E às vezes é todo dia, praticamente todo dia. Tu já se acostumou tanto com essa situação, com essa tolerância, que pra ti virou algo normal. Eu quero hoje aqui, de todo o coração, fazer você ter consciência sobre aquilo que você está tolerando há muito tempo. E, pessoal, vamos só se ligar aqui sobre casamento, tá? Casamento é uma coisa... Não estou dizendo que você... eu estou passando por uma crise no meu casamento, você não é mais para tolerar isso e tchau, casamento. Não, casamento é um outro ponto. Para quem são casados, você precisa, biblicamente, buscar uma solução para isso, enquanto você estiver casado, tá? Mas a pessoa está namorando, e talvez até esteja noiva, ou noivo, trabalho, várias situações. Vou repetir novamente. Por que que você está tolerando isso? Talvez até um vício. Até um vício. Eu fui aprisionado na pornografia dos 12 a 26, 27. Se a gente for fazer o cálculo, são 8 mais 6. Está falando de quase 15 anos da minha vida. Quase 15 anos da minha vida eu fui aprisionado. E é o mesmo ponto aqui. É o mesmo ponto. Eu cometi o ato, eu sabia que era sujo, que era errado aos olhos de Deus. E dias depois, eu não sabia, não. E eu me comprometi comigo mesmo que quando eu fosse casar, eu não faria mais isso. Bem meses antes do casamento, eu matei isso. Eu fiz um comprometimento. Eu fiz um propósito. Com Cristo, com a minha esposa que nem sabia e comigo mesmo. Simplesmente. Isso é um tipo de tolerância. E tem várias outras que talvez você esteja tolerando. E essa tolerância tá tão normal na tua vida, tá tão normal, que tu nem mais afronta. Ou seja, a palavra tolerância nem existe mais. Porque como tá tão na tua vida, talvez esse pecado, essa tolerância aí nem fede, mas nem cheira. Aí que mora o perigo. Sabe por quê? Porque quando você nem tá consciente sobre isso, acaba que acontecendo que isso fazendo parte de ti. E isso vai te enraizando. E isso vai fazendo com que tu tome decisões inconscientes. Lion, quais são as formas de tolerância? Eu anotei aqui 2 formas de tolerância. De jeitos diferentes que a gente vai falar rapidinho aqui sobre isso. Qual é a primeira forma de tolerância? Aí eu queria que você trouxesse consciência de qual a forma que você está tolerando. Qual das formas aqui, tá? Se é número 1, número 2. No final aqui, a gente vai... Qual é a primeira forma? A primeira forma é nos relacionamentos, nas situações ao teu redor. A pessoa te trata mal e você fica. Um amigo que te diminui e você continua chamando amigo de amigo. Um ambiente que está te contaminando. Mas você simplesmente continua frequentando porque é confortável. Ou porque você tem medo do julgamento de sair. Músicas que não te convêm. Eu falo muito sobre isso. Músicas,
sertanejo de sofrência, funk pornográfico, outras músicas que só diminuem tua frequência. Você está tolerando. Você está tolerando. Certo? A situação profissional que está te sufocando. Mas você não muda por conta da incerteza do novo e o novo te assusta. O novo te assusta tanto e te assusta mais do que a certeza do ruim que tu já conhece. Bizarro isso. Essa é a forma 1 das coisas que você tem tolerado. Aí se isso já te encaixa contigo, tu já pode comentar 1. Aí vem a 2. Só que antes de falar isso, eu preciso falar o que ninguém gosta de ouvir. O que ninguém gosta de ouvir? Cada vez que você tem tolerado isso, mais você está mandando uma mensagem para o teu corpo. Mais você está mandando uma mensagem para o teu sistema de crenças. O que você está dizendo quando você tolera? Isso é o que eu mereço. Desculpa. Às vezes vem um chacoalho numa sexta-feira às 7 horas da manhã, mas é o que você está dizendo. Quanto mais você tolera, mais você diz para a tua mente que é exatamente isso que você merece. Aqui dói. Porque se você está num relacionamento tóxico e você tem a possibilidade de se livrar dele, se você está tolerando, o que você está dizendo para a tua mente? Eu mereço isso, vida. Eu mereço isso, universo. Traga-me mais, traga-me mais. Se você está num trabalho onde um ambiente, vida, eu mereço isso. Traga-me mais, traga-me mais. Se está numa roda de pessoas que só diminuem tua energia, vida, universo, eu mereço isso, traga-me mais. É aqui, nesse exato momento, você começa a ter consciência. Puf. Imagina que essa informação que eu estou te dando é uma informação que abre tua mente e te dá consciência. Receba consciência. Puf. Agora você sabe que tudo que você tolera é o que você merece. E é por essa razão, que a maioria das situações que tu tá tolerando hoje, tu tem um desafio de sair dela, porque você tolerou por tanto tempo e o universo e a vida falou assim, ele merece, ele merece, ele merece. Não deixar de tolerar isso e abandonar isso é o mesmo que tu fazer uma reprogramação mental na tua vida sobre aquilo que tu merece. Exatamente. Nós temos um ponto aqui. Mas o mais importante sobre todas as coisas, que deixa meu coração cheio de alegria, transbordando assim, é porque eu estou sendo usado por Cristo para te trazer consciência. Consciência é a nossa palavra. É por isso que o nome do nosso curso e parte do nosso material educacional é Cocriação Consciente. Consciente, consciente, consciente. Se eu fosse desejar uma coisa para a tua vida, uma coisa, eu desejaria que você fosse uma pessoa consciente. Eu desejaria consciência. Porque é através da consciência que você consegue olhar para dentro, ver os pecados que você está cometendo e saber que Jesus Cristo é o que pode te libertar e pode te ajudar nisso. É através da consciência que você olha as tuas crenças que você está repetindo. É através da consciência que você vai acessar o teu arquivo oculto do 0 aos 7 anos, do 7 aos 12. É através da consciência que você para no banheiro à noite, numa ducha quente ou uma ducha normal, fica lá 2 minutos e busca a consciência. É através da consciência que você se conecta com a tua frequência cardíaca. E isso gera coerência cardíaca para você co-criar as coisas que você deseja. Consciência. Consciência, consciência. É através da consciência que você, nas situações de briga, nas situações que acontecem na tua vida, tu não vai espernear, tu não vai gritar, tu não vai agir como uma pessoa descontrolada, não. Você vai simplesmente agir como uma pessoa consciente. Por que estou brigando? Por que isso está acontecendo? Consciência. Consciência. Repete aqui, ó. Eu sou uma pessoa consciente. Você que está aqui desse lado e você que está aqui desse lado. A partir de segunda-feira a gente vai entrar em 3 plataformas diferentes. Pá, pá, pá.
Repete assim, ó, eu sou uma pessoa consciente. Eu sou uma pessoa consciente. Eu sou uma pessoa consciente. Quanto mais consciência você tiver na vida, mais você vai se tornar uma pessoa próxima de Cristo, mais você vai conseguir co-criar as coisas que você tem buscado, mais você vai conseguir identificar os padrões. E o que a gente está falando aqui? Tolerar. A partir do momento que você identifica as coisas que você está tolerando, aí é com você. É com você continuar abraçando isso, ou, inclusive, a gente vai fazer um exercício aqui para a gente identificar exatamente o que você está tolerando. Tá? E sabe um cara que foi muito claro sobre isso? Jesus. Marcos, capítulo 5, versículo 37. O que ele disse? Seja o vosso sim, sim, ou o vosso não, não. Você lembra que Jesus falou isso? Sim, sim ou não, não. Tua palavra seja sim, sim ou não, não. Passar disso. E tem uma hora que você precisa olhar para algumas coisas na sua vida e dizer não. Ou talvez dizer sim. Não. Não porque você é o melhor, não porque você é o mais orgulhoso, você é uma pessoa cheia de ego, você é a última Coca-Cola do deserto. Em algumas situações você tem que sim ser a última Coca-Cola do deserto. É isso. Mas nessa situação não é por conta disso. É porque você tem responsabilidade sobre o que você guarda no coração. E você precisa ter responsabilidade sobre aquilo que você guarda no coração. Sobre aquilo que você tolera. Porque é isso que vai ser... É a tua vida isso, cara. É a tua vida. E você tem que cuidar da tua vida. Você tem que amar isso. Você tem que olhar com carinho para tudo que você está tolerando, que você está aceitando. Você tem que ter consciência disso. Consciência. Pessoal, tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui? Eu já vou partir para a segunda forma de tolerância. Mas tá fazendo sentido? Essa palavra já falou com alguém hoje aqui? Só para me saber. Só para me saber. Já falou com alguém aqui? Amém. Não se esqueça de... Se falou no teu coração, não se esqueça de deixar a tua curtida aí. Gratidão. Vamos para a segunda? Qual é a segunda forma de tolerar? Que essa é muito interna. E é mais silenciosa. A segunda forma de tolerar é o que você tolera dentro de você mesmo. Ok? A gente falou do externo, agora vamos falar do interno. Essa talvez seja uma das formas mais difíceis de encarar. Porque não tem para quem culpar, não tem quem culpar. Que são os padrões de pensamentos que você deixa rodar sem se questionar. A voz que diz, talvez, que você não é suficiente. Estava conversando com uma pessoa ontem no Instagram. Inclusive, quero falar para vocês, pessoal, não consigo falar com todos, não consigo responder todos. Se às vezes eu demorar dias para te responder, perdão, porque são muitas pessoas que a gente está conversando ali, tá? Tenham paciência comigo, ali no Instagram. Mas estava conversando com uma pessoa, ela falou sobre isso. Não me enxergava talvez suficiente, não me enxergava... essa é uma forma de você tolerar. Você olhar que você não é suficiente. E tu, às vezes, olha pra isso sem responder. O comportamento que você repete, tu sabe que tá errado, mas... Aí tu justifica com uma habilidade que tu quase acredita, tu justifica com alguma coisa. E essa tua justificação, tu acredita que ela é real, de tanto tu já tolerar. A mediocridade que você abraçou, que tu foi aceitando aos poucos, até aquela mediocridade se tornar um padrão normal, sem tu perceber. Isso já aconteceu. Anota aí mais um versículozinho maravilhoso. Hoje a gente trouxe muita Bíblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. O que Cristo falou? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes nessa liberdade. E não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos criou.
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Tem padrões internos que são julgos que te prendem, que te mantêm no ciclo que você talvez nem sabe como quebrar. E Cristo nos deu autoridade através do que Ele fez na cruz para quebrar esse jugo, para quebrar esse padrão. Mas você precisa primeiro tomar a decisão de parar de tolerar. De parar de tolerar. E isso vai ser aqui e agora. Posso ouvir um amém de vocês? Isso vai ser aqui e agora. Como, Lion? Eu trouxe aqui 2 exercíciozinhos. Mas antes, eu quero falar o que a neurociência fala sobre isso. Olha só. Isso aqui eu descobri ontem, tá? Olha que coisa maravilhosa. A gente estudando, a gente vai pesquisando, a gente vai... A psicologia tem um conceito chamado nível de coerência interno. Nível de coerência não, perdão. Eu tô com tanta palavra. Não. Nível de referência interno. Guarda esse conceito, tá? É um conceito maravilhoso que... O que é isso? Isso simplesmente é o padrão que você estabeleceu como normal para a tua vida. E o que as pesquisas mostram? As pesquisas mostram que as pessoas tendem a voltar para esse nível de referência independente do que acontece. Olha o perigo. Se esse nível for para cima ou for para baixo, independente, tu tem o caminho que volta para o mesmo padrão. Parece que tu tem uma rota que vai sempre voltar para o mesmo padrão. Se o teu nível de referência interno é baixo, mesmo quando as coisas melhoram, você inconscientemente age de formas que te trazem de volta para o que você considera normal, porque é baixo. Em outras palavras, o que isso significa? Você não vai além daquilo que você acredita que merece de forma consciente. Você não vai além, você não ultrapassa aquilo que você acredita que merece de forma consciente. Pode ter picos. Isso serve para dinheiro, talvez para saúde, para relacionamento, para todas as áreas da tua vida. Tu pode ter picos, mas tu volta para o nível de referência que está instalado dentro de você. E esse nível foi calibrado quando? Esse nível foi calibrado ao longo dos teus anos. Pelo que você tolerou, pelo que você aceitou, pelo que você deixou de entrar e ficar na tua vida. Qual é a boa notícia, Lai? Poxa, Lai, hoje só tá dando porrada. A boa notícia é que esse nível de referência pode ser recalibrado. Mas o recalibrar ele começa com parar de tolerar. Parar de tolerar aquilo que está te mantendo para baixo. Começa com escolhas diferentes. Com limites que talvez você nunca colocou. Impor limite nisso aí que você está tolerando que você nunca... E às vezes você precisa, sim, ser um pouquinho mais grosso. As pessoas vão falar que você se acha. Você precisa, se é necessário sair de um grupo, saia. Por que sair do grupo? Cara, porque eu senti que eu não quero fazer mais parte disso. Eu parei de tolerar grupos, principalmente grupos, antigamente eu tinha muitos amigos lá em São Luís, Maranhão, não que eu não tenha mais, mas eu tinha mais. Do nada eles me colocavam num grupo, eles já sabiam que eu era cristão, que eu tentava fazer as coisas mais certinha, e do nada ia pornografia e tudo na mesma hora, tchau, pá. Às vezes nem mandava pornografia, só o tom da conversa, pá. Aí eu mandava, mano, não dá pra não ficar no grupo não. Qualquer coisa me fala aqui, se vocês vão marcar, fazer alguma coisa e tal. Pô, não dá não. Ao passar do tempo, aquela galera eu já não tava mais nem tolerando tá junto. Porque o tipo de conversa, como acontecia, não fazia mais parte de mim aquilo. E por que eu vou tolerar uma coisa que diminui minha frequência? Por que eu vou tolerar uma coisa que Jesus nem está sendo o centro daquela parada? Por que eu vou tolerar uma coisa que não é mais para mim? Não tem motivo. Eu sou, muitas das vezes, assim. Tem algumas coisas que eu tolero. Eu devo assumir. Lion, o que tu tolera?
Não são coisas em teses tão maléficas, mas são exemplos assim, para não machucar algumas pessoas, eu tinha essa crença, tipo, poxa, eu não vou machucar tal pessoa, então às vezes eu vou tolerando. Para não tomar uma decisão que vá prejudicar a vida de outra pessoa, mas às vezes não é sobre prejudicar, às vezes é sobre mim. E eu tenho que tomar uma decisão quanto antes, só que eu fico tolerando. Eu fico tolerando. Eu fico tolerando. É mais um ponto. Às vezes tu pensa muito mais nas outras pessoas do que em ti. E não tem como tomar o próximo sem tu amar a ti mesmo. Jesus não falou, ame o próximo como a ti mesmo. Mas se em algumas situações tu deixar de te amar para colocar o outro, tá errado. Primeiro é você, primeiro é a sua família, depois as outras pessoas. Eu assumo aqui, eu estou vivendo o desafio de passar por isso. Às vezes, sabe, coisas que tu tem, conversas que tu tem que ter, e às vezes tu fica empurrando um pouquinho. Eu tô falando muito mais aqui sobre negócios, talvez, mais sobre isso. Entende? Eu tô assumindo aqui para vocês. Ok? É um ponto que eu tenho que trabalhar nisso. Eu trouxe consciência sobre isso. Entende? E eu quero que você também traga a mesma coisa. Consciência. Porque dá para mudar. Dá para ver essa mudança. Dá para ver essa mudança. Só que precisa ter uma decisão. Vamos pro exercício? Vamos lá. A gente finalizar, a gente tem um pequeno exercício aqui. Você vai pegar o seu caderninho. O que você vai fazer? E é legal, pessoal, eu até aconselho vocês a comprarem um caderno para os devocionais. Se por um acaso vocês um dia derem um próximo passo e comprarem a parte educacional do que a gente tem aqui, de cursos, mentoria, tu tem que ter, é obrigatório, tu tem que ter um caderno para tu anotar, para fazer os exercícios, então, não precisa aí, tu não comprou nada, tu ainda não é aluno, mas já compra esse caderno, porque todos os dias a gente vai trazer, praticamente todos os dias a gente traz um exercíciozinho, uma coisinha que tu precisa anotar, e tu precisa, quando tu anota, quando tu escreve, o teu corpo, ele libera dopamina, ele libera alguma coisa que tá falando, opa, isso aí que ele tá fazendo é verdade, é real, então é importante você fazer isso. Tá? Nesse exercício, se tu tiver com o teu caderno aí, tá? Com o teu caderno, o que você vai fazer? Tu vai escrever uma coisa que você está tolerando no relacionamento ou numa situação que você sabe que você não deveria estar tolerando. Exercício. Eu estou tolerando. Para quem já está com o caderno, vou te dar aí 30 segundos, talvez 20 segundos. É você e você. Você sabe exatamente aquilo que você está tolerando. Inclusive, se você está sem ter caderno, comenta aqui, talvez. Não está com caderno aí, comenta aqui. O que eu estou tolerando? Eu acho que esse devocional, mentoria que eu estou dando para vocês aqui, deu para saber exatamente aquilo que você está tolerando. Ok? Depois disso, você vai escrever uma pergunta embaixo. Tá? Qual é a pergunta? O que eu precisaria acreditar sobre mim mesmo para não tolerar mais isso? Eu preciso ser uma pessoa mais forte? Eu preciso ser uma pessoa que não aceita isso? Eu preciso ser uma pessoa que vai sair desse ambiente? Eu preciso ser uma pessoa que precisa fazer conversas difíceis? Não sei. Perfeito. Ok? Primeiro ponto. Primeira parte do exercício. A outra parte é o interno. Aqui a gente trouxe a tolerância externa. Agora vamos para a tolerância interna. Escreve um padrão, um pensamento, um comportamento, uma voz que talvez está falando contigo aí, que tu deixa ela falar contigo, que você sabe que você precisa parar de tolerar. E se pergunte a mesma coisa. O que eu precisaria acreditar sobre mim mesmo para não aceitar mais isso em mim? Aqui também pode ser vícios, não sei. É você e você. Ok? Lá, eu preciso resolver hoje? Não necessariamente. Mas você precisa enxergar hoje.
Porque você não muda o que você não enxerga. Comenta aqui, ó. Ninguém muda aquilo que não enxerga. Ninguém muda aquilo que não enxerga. Ninguém muda aquilo que não enxerga. E por que trazer consciência? Porque a partir do momento que você tem consciência, você passa a enxergar. Você passa a ser o observador da sua vida. Entende? Por isso que eu gosto tanto de consciência, consciência, consciência. Ninguém muda aquilo que não enxerga. Se você não está me enxergando, você precisa olhar para dentro e enxergar. E outra coisa, você não para de tolerar o que você está fugindo ou fingindo que não existe. Existe. Hoje, você observou e falou, cara, isso aqui existe, isso aqui é real. E a partir do momento que você enxergou, você parou de fingir que não existe, você parou de... E é o momento de você responder essas perguntas para você não tolerar mais isso. Teve gente que aqui, talvez essa pessoa esteja até aqui. Tem pessoas que estão deixando de usar droga, tem pessoas que estão abandonando vícios. Isso é maravilhoso, cara. Os nossos devocionais, Deus ele tem sido misericordioso e gracioso com as nossas vidas, porque ele tem me usado como um vaso, mesmo vaso às vezes quebrado, um cara que ainda não tem faculdade de teologia. Ele tem usado a minha vida para ajudar vocês, a vida de vocês, para trazer a cada dia mais consciência. E de verdade, pessoal, isso que eu estou fazendo aqui, se a gente fosse colocar por horas, seria pelo menos uns 10 mil reais, trazendo a minha hora quanto a mentoria. Eu já cobrei mentoria 2, 3 mil reais, que eu tava com as pessoas uma vez a cada 15 dias. 15 dias eu tô com vocês todos os dias. Sejam gratos a Deus por ter colocado essa sementinha no meu coração. E tem pessoas aqui tendo transformações surreais. Só que não para. Não para. A gente vai chegar no estado de consciência plena, tão maravilhoso quando você tem consciência de tudo que está acontecendo na tua vida. De verdade. É tão maravilhoso você ter consciência porque você vai começando a olhar os padrões, a vida, parece que a vida começa a ficar clara como água. E tu vai entendendo. E aí quando tu vai entendendo os padrões, tu vai olhando tudo, o que acontece? Tu vai identificando o que é para te eliminar e tu vai colocando aquilo que, adicionando aquilo que tu precisa para tu começar a manifestar as coisas que você está co-criando. Amém? Amém? Fez sentido para vocês, pessoal? Terminar essa sexta-feira com essa lapada. Perdão, pessoal. No meu tempo que eu peço perdão, eu falo é necessário. É necessário. É necessário. Desculpa, às vezes eu ser um pouquinho duro. É necessário. É necessário. Eu tenho certeza que isso tem ajudado a vida de vocês de uma tal forma que eu não consigo medir. Vocês não conseguem medir. O mais legal é que vocês vão passar essa informação para quem? Para os filhos de vocês. Inclusive, falando em filhos, eu estou criando um material maravilhoso. Quando estiver pronto, vocês vão saber. Esse vai ter um valorzinho mínimo. Porque realmente está me dando um pouquinho de trabalho e tudo, mas eu vou compartilhar com vocês, para os filhos de vocês, para eles. Além do ritual, estou criando... Vocês tocaram meu coração para olhar mais fundo para as crianças. Não sei quem tem filho. Comenta aqui quem tem filhos. Até os 12 anos, 12, 14 anos. Comenta aqui quem tem filho, só para me saber. Antes da gente ir para o nosso ritual. E aí, se você tá aqui, ainda não deixou sua curtida, eu sempre falo 2 motivos, o porquê é importante você exercitar isso. Primeiro ponto, porque quando a gente dá com alegria, quando a gente dá sem nada em troca, você está dizendo para sua mente, eu sou tão abundante que eu dou para as pessoas. Eu sem olhar, sem ver, eu dou. Você está treinando a tua mente, está num sistema de abundância, tá? Segundo, quando você co-cria expandir o Evangelho de Cristo e servir ao próximo, quando você deixa uma curtida aqui, quando você se inscreve, você tá falando pro canal aqui que é para expandir mais esse vídeo, para entregar mais esse vídeo para mais pessoas. Agora eu te peço, agora eu faço uma pergunta para ti. Você vai ser mesmo uma pessoa, talvez, egoísta para querer ter isso aqui só para você?
Inclusive, se você puder compartilhar isso com uma pessoa. Eu não sei. Faça isso. Compartilhe, não seja egoísta. Isso que você está recebendo de graça, dê de graça também. E uma dessas formas é curtindo e compartilhando, se inscrevendo também. Tá bom? Faça isso. Amém? Eu tô vendo que muita gente falou que tem uma princesa de 11, 3 anos, 4, 5. Nossa, vocês vão amar. De verdade, vocês vão amar. Vocês vão amar. Vocês vão amar. Eu vou avisar lá no grupo, tá, pessoal? Para quem estiver lá no grupo, eu vou criar um grupo só possivelmente para esse projeto. Só para os pais ali, pra gente... Tá bom? Vamos pro nosso ritual? Vamos fazer o nosso ritual? 8 e 12 anos, olha só, tenho 2. Amém. Como é que a gente faz nosso ritual? Inclusive tem gente fazendo ritual agora também com os seus filhos, né? Que legal. Mãozinha direita no coração, tá? Mãozinha direita no seu coração. Deus, sexta-feira. Obrigado, Deus. Obrigado por mais uma semana. Obrigado por colocar essas pessoas na minha vida. Obrigado porque essas pessoas estão me ajudando a ser um cristão melhor. Estão me fazendo estudar mais, pesquisar mais e descobrir tantas coisas maravilhosas que possivelmente eu, na minha zona de conforto, não faria. Eu sou grato a elas. Amém, Jesus. Mãozinha no coração, vamos fazer nossa respiração. Tá? De olhos fechados. Como é que é a nossa respiração? Ó. Pra dentro, fora. Com o nariz. Dentro, fora. E uma velocidade maior, tá? Vamos lá? Ó. Agora. Mais uma vez. Inspira. Antes de você repetir, eu quero que você entre em coerência. Que o teu coração, os teus batimentos cardíacos entrem em coerência com o sentimento que você está falando. Co-criar é simplesmente você sentir aquilo que você está pedindo. Se eu falo que eu tenho uma família maravilhosa, você vai sentir você tendo uma família maravilhosa. Se eu falo que o dinheiro entra fácil de diversas formas, você vai sentir o dinheiro entrando fácil. Se você fala que você é um líder, que você vai sentir você sendo essa pessoa. De olhos fechados, imagina. E o mais importante do que imaginar é sentir. É sentir, tá? Repete comigo assim, ó. O dinheiro vem fácil, de forma leve, de diversas formas, de contínuas fontes, em quantidades cada vez maiores. E comigo fica para a construção da minha riqueza, proteção da minha família, sorrindo, expansão do Evangelho de Cristo e servir ao próximo. É isso que eu acredito, creio, me aproximo e atraio. Nome santo de Jesus. Amém. Vamos para o segundo. Em Cristo Jesus, eu sou forte. Em Cristo Jesus, eu sou corajoso. Eu sou inteligente. Eu sou criativo. Eu sou estratégico. Eu sou líder. Eu sou organizado. Eu sou produtivo. Eu sou focado. Eu termino tudo que eu começo. Eu posso mais. Eu posso muito, muito mais. Eu sou próspero. Eu sou abundante. Eu sou rico em dólar. Eu sou multimilionário.
Eu posso mais, eu posso muito, muito mais. Repete assim, eu tenho uma família maravilhosa. Sorrindo, eu tenho uma família maravilhosa. Eu sei que para algumas pessoas é um pouquinho difícil de verbalizar isso, mas diga, eu tenho um esposo, no meu caso, eu tenho uma esposa maravilhosa. Repita assim, ó, eu tenho filhos, eu tenho um filho ou uma filha maravilhosa, maravilhoso. Vamos para o final? Repete assim, ó. Tudo está funcionando para mim, tudo está funcionando para mim, tudo está funcionando para mim. Hoje já é o melhor dia da minha vida. Eu tenho tudo que eu preciso para ser feliz. Por quê? Porque Jesus está comigo, Jesus é suficiente. Por fim, o que a gente vai falar? Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. E não devemos esquecer, hoje eu vou ter uma notícia maravilhosa. Hoje eu vou ter uma notícia maravilhosa. Repete mais uma vez. Hoje eu vou ter uma notícia maravilhosa. Assim é, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém?